Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juan Luiz, sou aluno de Ciências Biológicas da UERJ e hoje eu irei ministrar para vocês uma aula sobre o sistema respiratório. Essa aula será dividida em duas partes. Nessa parte, nós iremos trabalhar a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório. Na parte 2, nós iremos trabalhar a saúde desse sistema e nós iremos abordar as principais doenças que afetam os órgãos do sistema respiratório. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Primeiramente, nós precisamos entender alguns conceitos, principalmente o conceito de respiração. A respiração pode ser entendida como a absorção do oxigênio do ar e a eliminação do gás carbônico resultante das atividades orgânicas. E essa captação de oxigênio atmosférico e essa eliminação de gás carbônico do corpo para a atmosfera, ela pode ser realizada através de pulmões, como é o nosso caso, através de brânquias ou da pele. E também existem outras estruturas, outras formas de se realizar essas trocas gasosas. Mas as trocas gasosas, a respiração, sempre acontecerá da seguinte forma. O oxigênio proveniente da atmosfera ou da água em ambientes aquáticos, ele entrará para dentro do corpo do ser vivo. E esse ser vivo ele irá eliminar gás carbônico para o meio em que ele se encontra. Tá legal? Então, existem diversos tipos de respiração entre os seres vivos. No nosso caso, nós temos a respiração do tipo pulmonar, como é o caso de todos os animais mamíferos. Bom, mas não só os animais mamíferos possuem respiração pulmonar. Os répteis também possuem, assim como as aves e alguns raríssimos peixes, os peixes pulmonados. Bom, mas a respiração também pode ocorrer através de estômatos, como é o caso das plantas. Bom, a respiração também pode ser do tipo branquial, que ocorre no caso dos peixes e das larvas dos anfíbios, como é o caso dos girinos. A respiração também pode ser do tipo cutânea. A respiração cutânea é quando a respiração é feita através da pele. Bom, diversos animais realizam esse tipo de respiração, como é o caso dos poríferos, por exemplo, a esponja do mar, quinidários, nós podemos citar a medusa e a água-viva, vermes, como a lombriga e a tênia, alguns anelídeos, como a minhoca, e anfíbios, ou seja, anfíbios nós podemos citar sapo, rã, perereca, salamandra. Esses animais respiram através da pele, eles têm respiração cutânea. Outro tipo de respiração é a respiração traqueal, que é realizada pelos artrópodes terrestres. Então vamos ver melhor cada um desses tipos de respiração a partir de agora, começando pela respiração que é realizada através de estômatos. Bom, os estômatos são estruturas celulares presentes nas folhas das plantas. Então, se nós pudéssemos dar um zoom nas folhas dessas plantas, nós poderíamos ver estruturas semelhantes a essa aqui. Essa estrutura é um estômato. Um estômato é formado por duas células, que são chamadas de células guarda. Então, aqui nós temos uma célula guarda e aqui nós temos uma outra célula guarda. Essas células, elas funcionam como se fossem poros, que acabam se abrindo ou se fechando, permitindo ou não a respiração da planta, ok? Com isso, o oxigênio atmosférico ele consegue entrar para dentro da folha e o CO2 produzido nas atividades metabólicas dessa planta, ela consegue ser eliminada para o ambiente. Vamos falar agora sobre a respiração branquial, que como nós vimos, é a respiração predominante dos peixes e das larvas dos anfíbios, como é o caso dos girinos. Então aqui, essa estrutura avermelhada aqui são as brânquias. Nós podemos ver as brânquias dos peixes levantando essa estrutura aqui, que é conhecida como opérculo. Então vamos entender como os peixes respiram. Então, na água do mar ou na água dos rios, dos lagos, existe oxigênio dissolvido. Então aqui na água existe sim oxigênio dissolvido. Vocês já devem ter visto os peixinhos de aquário
Vocês que têm peixe de aquário, vocês com certeza já viram. Os peixes eles ficam abrindo a boca constantemente. Para quê? Para permitir a entrada de água para dentro do corpo do animal. E o que vai dentro do corpo desse animal com essa entrada de água? Também entra oxigênio, que está dissolvido na água. Quando essa água ela entra em contato com essa estrutura avermelhada aqui, que são as brânquias, ocorrem as trocas gasosas. As brânquias, elas têm essa estrutura avermelhada, essa coloração avermelhada, porque ela é densamente vascularizada, principalmente por capilares sanguíneos. Ou seja, quando a água, o oxigênio que está na água entra em contato com essas brânquias, ocorre a entrada do oxigênio para dentro desses capilares sanguíneos, num processo chamado de difusão. Como nós podemos ver aqui na imagem, o oxigênio está entrando no capilar sanguíneo do peixe. Ao mesmo tempo que isso ocorre, o CO2 que chega nas brânquias, resultado das atividades metabólicas do peixe, quando ele entra aqui nos capilares sanguíneos, ele acaba passando para fora desses capilares por difusão. E conforme o fluxo da água segue para fora das brânquias, essa água leva consigo esse CO2 que é eliminado através da difusão. Tá legal? E é assim que os peixes respiram. E também os girinos. Respiração cutânea. Como nós vimos anteriormente, é a respiração que se dá através da pele do animal. Diversos animais realizam esse tipo de respiração, como é o caso dos poríferos, que são as esponjas do mar, os quinidários, como as medusas e as águas-vivas, os vermes, como a tênia, como é o caso aqui da imagem, e os anelídeos, como as minhocas. Vocês devem ter reparado que eu deixei separado dos outros o sapo, representando os anfíbios. Por quê? Os anfíbios possuem dois tipos de respiração. Eles possuem tanto a respiração pulmonar quanto a respiração cutânea. Só que vocês devem estar pensando, se esses animais possuem pulmões, por que eles fazem também a respiração cutânea? Porque os pulmões desses animais, eles não são tão desenvolvidos para permitir trocas gasosas de maneira eficiente do corpo do animal com o meio externo. Então, ao longo da evolução, esses animais desenvolveram outro tipo de respiração, que é a respiração cutânea, que nada mais que consiste na entrada do oxigênio pela pele do animal e da saída do CO2 também pela pele desse animal. Então esse processo ocorre ao mesmo tempo em que esse animal respira pelos pulmões. Vocês já devem ter visto alguns vídeos ou ter lido alguma coisa sobre jogar sal em cima dos sapos. Isso é uma coisa que não deve ser feita. Por quê? Porque esse animal ele precisa manter a sua pele extremamente umidificada para permitir que essas trocas gasosas ocorram. E ao jogar sal na pele dos sapos, você acaba dificultando, ou melhor, você acaba impossibilitando que esse animal realize essas trocas gasosas. E então ele acaba ficando sufocado, asfixiado. E além disso, essa estrutura, o sal, quando entra em contato com a pele desse animal, acaba queimando a pele desse animal. Tudo bem? Então ele morre por dois motivos. Primeiro, ele pode morrer de dor, realmente, porque jogar sal em cima do sapo é um processo extremamente doloroso para esse animal. E além disso, o animal não consegue realizar as trocas gasosas, então ele pode morrer asfixiado. Então fica a dica, nunca jogue sal em cima dos sapos, porque você vai causar a morte desse animal e essa morte vai ser extremamente dolorosa para ele. Vamos falar agora da respiração traqueal. A respiração traqueal é realizada por insetos e também por aracnídeos. Então aqui eu peguei um exemplo do gafanhoto. No abdômen do gafanhoto existem diversos buraquinhos, que são chamados de espiráculos. Esses espiráculos ficam sempre abertos, possibilitando a entrada de oxigênio para dentro desses espiráculos, que, como nós podemos ver aqui na imagem, acabam passando para as células no tecido por difusão.
E ao mesmo tempo que isso acontece, o CO2 produzido pelas atividades metabólicas dessa célula acaba passando por esses túbulos e eliminados para o organismo através dos espiráculos. Ok? Vamos ver algumas imagens reais de espiráculos em alguns insetos. Aqui nós podemos ver no abdômen desse inseto alguns espiráculos aqui, que eu estou destacando para vocês, essas pequenas aberturas aqui, que permitem as trocas gasosas do animal com o ambiente. Olha essa imagem aqui, que linda! Aqui nós podemos ver claramente no abdômen do animal alguns espiráculos em cada segmento do corpo desse animal. O ar, ele consegue entrar e sair por meio dessas aberturas, e esse animal respira por causa desses espiráculos. Respiração pulmonar. Como nós vimos, a respiração pulmonar é a respiração que ocorre em diversos tipos de animais, como é o caso dos répteis, como crocodilos, lagartos e também de tartarugas marinhas, tartarugas de forma geral. Bom, as aves também realizam esse tipo de respiração, assim como os mamíferos, que consiste no grupo em que nós estamos inseridos. E a partir de agora, nós iremos ver em detalhes aspectos sobre a respiração pulmonar. Bom, o processo respiratório na respiração pulmonar pode ser dividido em 3 fases, que são a ventilação pulmonar, a respiração pulmonar e a respiração tecidual. A ventilação pulmonar consiste num processo mecânico de entrada e de saída de ar do sistema respiratório. Esse processo de ventilação pulmonar é realizado por músculos como o músculo diafragma e os músculos intercostais internos e externos, que vão possibilitar os movimentos de entrada de ar e de saída de ar através do processo de inspiração e de expiração. Já na respiração pulmonar, ela consiste nas trocas gasosas feitas nos pulmões em conjunto com o sistema cardiovascular. Então aqui nós podemos ver um exemplo de um alvéolo pulmonar. Frequentemente está chegando nesse alvéolo moléculas de oxigênio. Esse oxigênio, ele acaba entrando por difusão, ele acaba passando por difusão para dentro dos vasos sanguíneos. E ao entrar em contato com esses vasos sanguíneos, esse oxigênio vai se ligar à hemácia. Por quê? Porque ela vai se ligar a uma proteína da hemácia, chamada de hemoglobina. Ao mesmo tempo que isso acontece, o CO2 proveniente das atividades metabólicas do corpo, ao chegar nos alvéolos pulmonares, as moléculas de CO2 passam para dentro do alvéolo por difusão também. E depois, no movimento de expiração, ou seja, no movimento de ejeção do ar do sistema respiratório, esse CO2 ele acaba sendo eliminado para fora do corpo do animal. Vamos falar agora da respiração tecidual. A respiração tecidual consiste nas trocas gasosas feitas entre os tecidos e o sangue. Então, essas moléculas essas hemácias aqui, que possuem moléculas de oxigênio presas à hemoglobina, quando essas hemácias elas entram em contato com os tecidos do corpo, em algum momento o oxigênio que estava preso na hemoglobina ele vai se soltar. E quando ele se soltar, ele vai passar por difusão para dentro das células dos tecidos. E essas células aqui dos tecidos também produzem CO2 durante as suas atividades metabólicas. E esse CO2 ele passa para os capilares sanguíneos através do processo de difusão. Então, esses 3 processos, ventilação pulmonar, respiração pulmonar e respiração tecidual, elas são complementares e elas acontecem em conjunto, elas acontecem todas ao mesmo tempo para possibilitar a respiração. Bom, o sistema respiratório consiste num conjunto de órgãos responsáveis por propiciar as trocas gasosas entre o organismo e o ambiente. A sua principal função é de realizar essas trocas gasosas, num processo que nós chamamos de hematose.
Mas o sistema respiratório possui diversas outras funções, como, por exemplo, a função de fonação. Então, nós só conseguimos produzir sons, emitir sons, falar por causa do sistema respiratório. O sistema respiratório também tem a função de percepção olfativa. Então, nós só sentimos o olfato, o cheiro das coisas, devido ao sistema respiratório. O sistema respiratório também contribui para a defesa do organismo e para o controle do pH sanguíneo, em conjunto com o sistema excretor. Bom, então vamos ver agora o caminho que o ar percorre no sistema respiratório. Primeiro, o ar passa pelo nariz, entrando pelas narinas. Depois de passar pelo nariz, o ar passa pela cavidade nasal, que é essa estrutura que eu estou destacando para vocês. Depois disso, o ar vai em direção à faringe, depois em direção à laringe, que está logo abaixo da faringe. Depois da laringe, o ar vai para a traqueia. Depois o ar ele se bifurca, né, em duas regiões que são chamadas de brônquios. E os brônquios se bifurcam novamente, formando bronquíolos. E o ar chega finalmente nos alvéolos pulmonares, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Então, nós podemos dividir o sistema respiratório em duas partes, que são a porção condutora, também chamada de vias aéreas, e a porção respiratória. A porção condutora somente irá levar o ar até a porção respiratória, que é onde irá ocorrer, propriamente dito, a respiração. Então, os órgãos que fazem parte da porção condutora ou das vias aéreas são o nariz, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos terminais. E a porção respiratória consiste nos bronquíolos respiratórios, nos sacos alveolares e nos alvéolos pulmonares. Vamos começar agora a falar melhor sobre cada um desses órgãos, começando pelo nariz. O nariz é o principal local de entrada e de saída de ar pelas vias aéreas, através das narinas. Nas narinas existem pelos que vão filtrar e reter partículas de ar. Então, esses pelos nasais, eles são a primeira barreira de defesa contra possíveis micro-organismos e partículas presentes no ar que podem causar doenças. Vamos falar agora sobre a cavidade nasal. A cavidade nasal vai levar o ar das narinas até a faringe. A cavidade nasal é essa estrutura aqui. Bom, a cavidade nasal tem algumas estruturas protuberantes, musculares e muito vascularizadas, chamadas de conchas nasais, que são essas regiões aqui mais protuberantes. Essas regiões, as conchas nasais, são extremamente vascularizadas e elas servem para aquecer o ar. O ar, antes de chegar aos pulmões, ele precisa ser aquecido, tá legal? O ar ele precisa ser preparado antes de chegar aos alvéolos pulmonares, para propiciar uma melhor troca gasosa. As células da cavidade nasal são ciliadas e produtoras de muco. Esse muco ele serve para nos proteger contra possíveis bactérias e micro-organismos, mas também servem para filtrar partículas e para umidificar o ar. Então, a cavidade nasal, ela filtra o ar, ela aquece o ar e também o umidifica, ok? Preparando o ar para chegar aos alvéolos pulmonares e permitir uma troca gasosa de maneira eficiente. Bom, as conchas nasais, como eu já disse, são regiões extremamente vascularizadas. Você já deve ter assistido alguma luta, seja de boxe, MMA, em que, sei lá, um lutador ele recebe um soco no rosto. A primeira região que é da face da pessoa que irá sangrar é o nariz. Por quê? Porque essas conchas nasais são extremamente vascularizadas, mas os vasos sanguíneos que estão nessas regiões
são os capilares, assim como os vasos sanguíneos que estão no nariz. Os capilares sanguíneos são vasos extremamente finos e qualquer choque mecânico, por mais fraco que seja, pode ser o suficiente para rompê-los e causar sangramentos, tá bom? Então, um choque mecânico proveniente de um soco, por exemplo, no rosto, pode ser o suficiente para romper vários capilares sanguíneos e gerar sangramentos nasais. Bom, aqui na região superior da cavidade nasal existe o epitélio olfatório, que é uma região epitelial que está em contato direto com o nervo olfatório. Então, quando uma pessoa sente um cheiro, como esse cheiro ele acontece, como ele é interpretado? Bom, ele entra junto com o ar e esse cheiro, né, essas partículas que estão com essa substância, ao entrar em contato com o epitélio olfatório no topo da cavidade nasal, esse epitélio olfatório vai levar essa informação até o cérebro, através do nervo olfatório. E no cérebro, o cérebro vai interpretar essa informação que está chegando para ele. E o cérebro vai conseguir dizer que cheiro é aquele que nós estamos sentindo. Cílios e o muco. Como eu já disse, as células das cavidades nasais são células ciliadas e produtoras de muco. Os cílios são estruturas protuberantes da membrana plasmática, que é como se fossem... eu não gosto dessa comparação, mas como se fossem pelinhos, tá legal? Não são pelos, é claro, mas são tão finos quanto, ok? E esses cílios vão empurrar o muco em direção ao esôfago. Para quê? Para que esse muco, que está cheio de micro-organismos potencialmente patogênicos, possam ser enviados para o estômago, para serem destruídos pelo ácido clorídrico. Então aqui os cílios, no epitélio pseudoestratificado, esses cílios vão empurrar esse muco em direção ao esôfago. Bom, por que nós não devemos respirar pela boca? Vocês já fizeram essa pergunta? Então, respirar pela boca gera uma série de problemas para o sistema respiratório e até mesmo para os ossos. Olha só. Respirar pela boca aumenta a taxa de doenças respiratórias. Por quê? Porque a pessoa ela não vai ter como utilizar os mecanismos de defesa das narinas e da cavidade nasal, como, por exemplo, os pelos nasais e o muco da cavidade nasal. Respirar pela boca, o ar ele não vai passar por essas estruturas. Então, ele pode estar com vários micro-organismos patogênicos. E esses micro-organismos terão uma facilidade muito maior de chegar nas vias aéreas. Bom, além disso, respirar pela boca gera uma menor eficiência respiratória. Vocês devem se lembrar que eu disse que o ar ele precisa ser preparado para chegar até os alvéolos pulmonares. Bom, e quem faz essa preparação é a cavidade nasal. E se essa preparação ela não é feita pela cavidade nasal, o ar ele não vai chegar aquecido e nem umidificado nos alvéolos pulmonares. Então, a respiração nos alvéolos pulmonares vai acontecer de maneira precária. E, além disso, a respiração pela boca também altera a ritmicidade da respiração. Pode, inclusive, pode até mudar o ritmo da respiração. E pode também gerar alterações ósseas. A nossa região bucal, digamos assim, não foi preparada para ficar respirando o tempo inteiro. Então, se você passa a ficar respirando pela boca, você pode gerar vários problemas ósseos, principalmente na mandíbula. Olha só, a mandíbula aqui pode ficar assimétrica, gerando uma boca torta na pessoa. A mandíbula, ela pode ficar protuberante, aqui, como nós podemos ver na classe 2, na classe 3, a mandíbula está mais à frente do que a maxila.
e a pessoa pode ter a mordida aberta, ela não pode não conseguir encostar os dentes incisivos um no outro. Vamos falar sobre os seios paranasais. Os seios paranasais são espaços ocos presentes em alguns ossos do crânio, que são os famosos ossos pneumáticos. Esses espaços, ou melhor, esses seios paranasais, eles são preenchidos de ar e eles auxiliam na ressonância da voz e na produção de muco. Quando nós temos a inflamação dos seios paranasais, nós acabamos tendo a famosa doença conhecida como sinusite. É uma doença que a pessoa sente uma dor na cabeça, uma dor na face, proveniente da inflamação desses seios paranasais. Vamos falar agora sobre a faringe. Se você assistiu à minha aula de sistema digestório, você já sabe que a faringe integra tanto o sistema digestório quanto o sistema respiratório. A faringe consiste num tubo muscular que comunica a cavidade nasal e a boca, a laringe e ao esôfago. Então aqui, a cavidade nasal, ela por meio da faringe, ela vai levar o ar em direção à laringe. A única região, a faringe, ela é dividida em 3 regiões, chamadas de laringofaringe, orofaringe e nasofaringe. Somente a região chamada de nasofaringe faz parte exclusiva do sistema respiratório, tá bom? As outras duas partes, a orofaringe e a laringofaringe, fazem tanto parte do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Vamos falar agora sobre a laringe. A laringe, ela vai comunicar superiormente com a faringe e inferiormente com a traqueia. Então aqui nós temos a faringe, aqui nós temos a laringe. Então, a laringe possui uma estrutura cartilaginosa chamada de epiglote. Essa estrutura se fecha quando o alimento passa durante a deglutição. Então, vamos entender isso melhor. Essa aqui é a epiglote. Quando nós estamos respirando, que é algo que nós estamos fazendo a maior parte do tempo, essa epiglote ela fica aberta, possibilitando então a entrada do ar pela laringe, ok? Mas quando nós vamos nos alimentar, nós vamos engolir algum alimento, nós não podemos deixar que o alimento vá em direção à laringe. Portanto, essa epiglote ela se fecha durante a deglutição. E esse alimento acaba sendo forçado a ir em direção ao esôfago, que no caso aqui está representado com a setinha número 1. O ar ele deve ir em direção à laringe, que é o caminho representado pela setinha de número 2. Se porventura essa epiglote ela falhar durante a deglutição do alimento e parte do alimento ir em direção à laringe, o nosso sistema nervoso desenvolveu uma resposta nervosa que consiste na tosse. A tosse é um mecanismo desesperado do organismo de tentar retirar essa partícula que está presa na laringe, está obstruindo as vias aéreas. Então, aqui nós temos a epiglote da laringe, o osso ióide, que é o osso da garganta aqui, e abaixo desse osso nós temos a cartilagem tireoide, que é onde fica a famosa glândula tireoide. Bom, a laringe ela termina numa região chamada de cartilagem cricóidea. Então, abaixo da cartilagem cricóidea, nós já temos um outro órgão, que é a traqueia. Na laringe também existe uma estrutura muito importante, que são as pregas vocais. As pregas vocais são responsáveis pela emissão de sons e por propiciar a fala, por permitir a fala. Então, emitem sons conforme o ar passa por elas. Vamos entender isso melhor. Na maioria do tempo, essas pregas vocais elas estão abertas, desse tipo aqui, formando uma estrutura parecida com uma letra V. E permitindo então a entrada de ar e permitindo assim uma maior abertura para a passagem de ar. Só que quando nós vamos falar, nós vamos emitir algum som, nós vamos gritar, por exemplo, essas pregas vocais elas se fecham,
mas elas não se fecham completamente. Nós podemos ver aqui na imagem que existe algum espaço vazio aqui entre elas, ok? Então elas não se fecham completamente, existe um espaço vazio. Conforme o ar passa por essas pregas vocais, o ar faz vibrar essas pregas vocais, como se fossem as cordas de um violão. Então, dependendo da forma como essas pregas vibrem, um certo som é emitido. Nós podemos treinar e para controlar essas pregas vocais, para emitir sons que nós desejemos. Assim como vocalistas, por exemplo, vocalistas de ópera, eles possuem um domínio muito grande sobre as suas pregas vocais, tá legal? E vocalistas experientes, vocalistas de bandas muito famosas, como por exemplo Aerosmith, vocalistas que têm uma voz muito desenvolvida, digamos assim, eles treinam frequentemente as pregas vocais. Bom, vamos falar agora da traqueia. A traqueia está logo abaixo da laringe. A traqueia consiste num tubo cilíndrico que começa abaixo da cartilagem cricóidea, que, como nós vimos, essa cartilagem cricóidea delimita o fim da laringe. A traqueia possui uma série de anéis cartilaginosos, que são anéis incompletos. Esses anéis têm o formato de C. Então aqui nós temos uma visão anterior da traqueia, uma visão frontal. Só que na parte de trás da traqueia, essa traqueia é formada por músculo liso, assim como o esôfago. Bom, a traqueia possui aproximadamente 11 centímetros de comprimento, podendo variar de mais para menos, dependendo do tamanho da pessoa. Ele está localizado anteriormente ao esôfago. Então, o esôfago está atrás da traqueia e a traqueia está à frente do esôfago. A traqueia, assim como a cavidade nasal, produz muco. E além de produzir muco, as células da traqueia são células ciliadas. Então vamos lá. Essas células aqui da traqueia, elas vão produzir muco, que como nós vimos, servem para prender micro-organismos patogênicos. E esses cílios presentes no epitélio da traqueia, eles vão empurrar esse muco para cima. Ok? Eles vão empurrar esse muco com micro-organismos para ir em direção ao esôfago, para esse muco ser então deglutido e eliminado pela acidez do ácido clorídrico presente no estômago. Bom, então aqui, essa traqueia tem uma região que ela se bifurca. Essa região de bifurcação da traqueia é chamada de carina da traqueia. E essas duas regiões que são bifurcadas passam a se chamar de brônquios, ok? Então aqui nós temos o brônquio esquerdo e aqui nós temos um brônquio direito. Tá, mas qual é a importância dos anéis cartilaginosos para a traqueia? Sendo que a traqueia, na sua parte posterior, na sua parte de trás, ela é formada por músculo liso. Por que ela não poderia ser formada exclusivamente por músculo liso? Já pararam para pensar nisso? Bom, se vocês assistiram a minha aula de sistema digestório, vocês devem se lembrar que o músculo liso realiza movimentos peristálticos, que são movimentos de contração e de relaxamento que ocorrem de maneira involuntária. Então aqui nós temos uma imagem do esôfago. Os músculos lisos do esôfago, eles se contraem de maneira involuntária. Então imagina só, se durante a respiração a musculatura lisa da traqueia, ela se contraísse. Quando a musculatura se contrai, ela acaba se fechando, olha só aqui. E com isso, ela poderia impedir que o ar trafegasse pelas vias aéreas e com isso as pessoas iriam morrer asfixiadas. Olha só que droga. Então, por causa disso, é que foi desenvolvido, no lugar do músculo liso, anéis cartilaginosos. Esses anéis cartilaginosos impedem a traqueia de colabar, ou seja, impedem a traqueia de fechar e impedem que nós morremos asfixiados. Vamos falar agora sobre os brônquios, que como nós vimos, são aquelas regiões em que iniciam-se a partir da bifurcação da traqueia. Então, os brônquios
são canais cartilaginosos abaixo da traqueia. Os brônquios conduzem o ar em direção aos alvéolos pulmonares, onde será realizada a hematose, ou seja, as trocas gasosas. Então, a única função dos brônquios é conduzir o ar para os alvéolos pulmonares. E esses brônquios, eles apresentam uma série de subdivisões, como nós vamos ver aqui. Bom, aqui nós temos a traqueia, aqui nós temos a carina da traqueia e a bifurcação aqui em dois brônquios. Aqui nós temos o brônquio direito e aqui nós temos o brônquio esquerdo. Esses brônquios são chamados de brônquios principais. Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Esses brônquios principais, eles se ramificam em brônquios lobares. Os brônquios lobares, por sua vez, também se ramificam em brônquios segmentares. E esses se ramificam em bronquíolos. Uma informação interessante é que o brônquio principal direito, esse aqui, ele é mais vertical do que o esquerdo em todas as pessoas, ou pelo menos em 99,9% das pessoas. Por quê? Ele é mais vertical, é como se ele fosse mais reto, tá legal? Enquanto o brônquio principal direito, ele é mais horizontal, é como se ele estivesse mais deitado. Por quê? Porque alguma estrutura, algum órgão, empurra esse brônquio principal esquerdo para cima. E que órgão é esse? É o coração. O coração ocupa um espaço aqui e, com isso, empurra esse brônquio para cima. Então, o brônquio principal esquerdo ele acaba ficando mais horizontal. Uma informação interessante é que isso é mais comum em crianças, né? Crianças, quando engolem algum objeto e esse objeto acaba indo em direção aos pulmões, normalmente esse objeto, essa partícula, vai em direção ao brônquio principal direito. Por quê? Porque o brônquio principal direito ele é mais vertical. Então é mais fácil desse objeto cair nesse brônquio do que no brônquio principal esquerdo, que está mais deitado. Bom, o conjunto de brônquios, tanto os brônquios principais quanto os brônquios lobares, segmentares e bronquíolos, formam uma estrutura conhecida como árvore brônquica. A ramificação dos brônquios forma uma estrutura conhecida como árvore brônquica, foi o que eu acabei de falar. Então, se nós deitarmos essa imagem aqui, nós podemos ver uma estrutura parecida com uma árvore, ok? Bronquíolos, que são as menores ramificações dos brônquios. Vamos ver mais sobre os bronquíolos. Os bronquíolos não possuem mais cartilagem. Lembra-se que os brônquios possuem cartilagem, os brônquios principais, lobares, segmentares possuem, só que os bronquíolos, as ramificações finais, não possuem cartilagem. Elas são formadas exclusivamente por fibras musculares lisas. Os bronquíolos se dividem em bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios. Como nós podemos ver aqui, os bronquíolos respiratórios realizam hematose, somente se possuírem alvéolos pulmonares próximos a elas. Já os bronquíolos terminais, como não possuem alvéolos pulmonares próximos a esses bronquíolos, os bronquíolos terminais não fazem respiração, não fazem trocas gasosas. Então aqui nós temos um bronquíolo terminal. Repare que aqui não tem nenhum alvéolo pulmonar, só que aqui nós já temos um bronquíolo respiratório. Nós podemos ver que nesse bronquíolo respiratório existem diversos sacos alveolares em contato com ele. Vamos falar agora sobre os alvéolos pulmonares, que são as regiões do sistema respiratório onde realmente irão ocorrer a hematose, onde irão ocorrer as trocas gasosas. Então, os alvéolos pulmonares são a porção final do sistema respiratório. É onde ocorrem as trocas gasosas, também conhecidas como hematose. Esses alvéolos pulmonares raramente estão presentes de maneira isolada. Normalmente, eles estão presentes de maneira em conjunta, né? Formando estruturas conhecidas como sacos alveolares, que possuem vários alvéolos. Então aqui nós temos um exemplo de um saco alveolar, que possui diversos alvéolos pulmonares. E como nós podemos ver nessa imagem aqui do lado,
Esses alvéolos pulmonares, eles são ricos em capilares sanguíneos. Esses tubos aqui, vermelhos e azuis, representam sangue venoso e sangue arterial. Então vamos entender como ocorrem as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares. O oxigênio, ao chegar nos alvéolos pulmonares, ela vai passar por difusão para os capilares sanguíneos, ok? E ao passar para os capilares sanguíneos, esse oxigênio vai se ligar à hemoglobina, se ligando assim, porque se liga na proteína da hemoglobina chamada de hemácia. Ou melhor, desculpa, inverti tudo. O oxigênio vai se ligar à hemácia porque esse oxigênio vai se ligar à hemoglobina. Agora sim. E esse CO2 que está chegando aos alvéolos pulmonares pelos vasos sanguíneos, eles vão passar por difusão para dentro desses alvéolos pulmonares, onde eles serão eliminados durante a expiração. Então, os alvéolos pulmonares eles são ricos em capilares sanguíneos, que irão propiciar essas trocas gasosas. Bom, importante finalizar essa aula falando sobre o diafragma, que é um músculo que vai permitir que a ventilação pulmonar ocorra. Ele não atua de maneira sozinha, ok? A ventilação pulmonar tem como seu maior representante e o seu maior contribuidor o diafragma. Só que existem outros músculos que vão auxiliar na ventilação pulmonar, que são os músculos intercostais internos e externos. O diafragma é um músculo estriado esquelético e é o músculo mais importante para a ventilação pulmonar. Quando o diafragma ele está preso aos pulmões, como se ele estivesse colado. Quando ele desce, o diafragma desce, ele acaba forçando os pulmões a descerem também, o que acaba aumentando o volume dos pulmões e permitindo a entrada de ar devido à diferença de pressão. Já quando o diafragma ele sobe, ele acaba empurrando os pulmões para cima e os pulmões acabam ficando com seu volume menor. E com isso, com essa diferença de pressão entre o meio externo e o pulmão, esse ar ele sai do sistema respiratório, ok? Então eu finalizo a minha aula aqui com vocês. Eu espero vocês na parte 2, que está muito legal, onde nós iremos falar sobre as principais doenças que acometem o sistema respiratório. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 1 e eu vejo vocês na parte 2. Um abraço!